E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Luba, todo mundo já sabe, né? Já me chamam de Luba, pode chamar de Luba, fiquem à vontade. Eu sou sócio-diretor aqui da Digital Solvers e hoje temos mais um episódio fantástico aqui, um episódio que eu estava aguardando já há algum tempo, com a Fernanda Benício da Webidia, mais conhecida como Minha Vida também, e outros que ela vai explicar um pouco a história desse grupo todo. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Vocês podem ver que ela me chama de Marcelo, né? Eu falei Luba, mas ela me chama de Marcelo porque era de uma época que me chamavam de Marcelo, né? Que eu era gerente de produto lá na antiga Montecorp e ela me atendia pela SLCom. Grande Evandro. Oi, Evandro, um abraço pra você, hein? Eu trabalhava lá com o Evandro e ela me atendia com o Scaflan. Era bons tempos, né, Fê? Bons tempos, nossa, verdade, eu lembro até hoje. Não só você, né, o Guilherme também, eu não atendia diretamente o Guilherme, na verdade, mas tinha um grupinho lá que a gente ficava Priscila Rapelo. fazendo reunião e entrava primeiro, se encontrava no térreo e depois subia pra fazer a reunião. A galera fumava um pouco, né, então tinha uma fumaceira ali, tudo lícito, viu, gente? Não era nada assim, não, vamos achar que a Montecorp era bagunça, não era não. Mas ali o pessoal fazia uma reunião ali de cigarro, aí depois subia, fazia reunião de produto e a Fê atendia a gente lá com muita paciência. Então, desde aquele tempo, eu admiro muito a Fê, virou minha amiga. Obrigado. Não, eu gosto de aprender muito, né? E cada briefing que a gente pegava da indústria farmacêutica e de qualquer outra indústria, na verdade, a gente sempre aprende, né? Ô Fê, então, mas conta um pouco da sua história. Tipo, você trabalhou também na indústria, não trabalhou? Trabalhei. Inclusive, eu estava assistindo o podcast da Andrea e ela, acho que foi pra Sanofi pela Cato. Eu fui pra Pfizer pela Cato também. Ela não quis falar o nome lá no podcast dela, mas foi isso. Eu fiz publicidade, né? Por incrível que pareça, gente, porque eu cheguei aqui e é um chroma key e eu vim de verde pra gravar. A Fernanda ficou pelada um tempo aqui, assim, né? Ficou um fantasma dela aqui, assim, na camiseta, mas a gente já arrumou já deu uma providência aqui, uma camiseta diferente, e ela já tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas né, como né, essa parte, imagina, nunca trabalhei com essa parte de quase produção, nada, né? Quase nada. E aí vim de verde, tava mais preocupada com as eleições do que com o chroma key, não é? E no fim deu errado pra todos os jeitos. Tudo bem, Fernanda, mas tudo bem. E aí eu, publicitária, e eu, né, na Cato também, e de repente me ligou uma pessoa da Pfizer, eu fui pra indústria farmacêutica por conta desse momento. Eu era estagiária ainda naquela época. Era chique, né, Fê, trabalhar na indústria farmacêutica? Não, era maravilhoso. Imagina, eu sou da Zona Norte de São Paulo, quando eu cheguei na Pfizer, com um monte de controle remoto que subia... Eu falei, eu quero trabalhar aqui só por causa da cortina que sobe com o controle remoto. Mas na faculdade, eu já fazia algumas coisas de alendronato pra osteoporose, então eu já tava indo um pouquinho pra esse lado. Falou, e aí juntou É tudo. legal. E aí juntou tudo e vim pra cá. E aí eu sou publicitária, não tenho esse background mais técnico que você tem, né? Ainda bem. Eu já aprendi um pouquinho nesse... Mas você fica um pouco médica, não fica? Fica, não tem como, né? Você fica, né? O pessoal da família começa a perguntar coisa, né? Você fala... O da família não obedece. O pessoal da Webidia me obedece mais do que o pessoal da família. Da família é mais briga que a gente tem. Então, mas na indústria você trabalhou na Pfizer? Isso, trabalhei na Pfizer, depois eu trabalhei no Zambon também, no marketing. Zambon raiz. Raiz, lá na Anchieta, exatamente. Não é esse Zambon agora, gente, que vocês conhecem aqui no JK, maravilhoso, aqui embaixo da Amazon. Não era um Zambon raiz, Itália. Isso, lá na Anchieta, tinha que pegar um pedacinho da Anchieta para chegar. E aí eu trabalhei também com a Isabel Fittipaldi, com a Elizabeth também, que tá super bem agora na indústria. Sempre esteve, né, na verdade, mas agora mais ainda. O Valdir Schberg também era daquela época. O lendário Valdir Schberg. Ele mesmo. E aí depois eu fui pra SLCom. Aí eu fiquei muitos anos na SLCom. Em 2014 eu fui pro Minha Vida. E tô lá desde então. Em 2017 a Webidia comprou. Você pegou Minha Vida raiz também, né? Raiz também. Conta um pouquinho da história do Minha Vida dessa época, assim, como é que era? O Minha Vida, na verdade, antes, né, de 2014, quando eu entrei, ele surgiu de uma necessidade da internet de ter conteúdo sobre saúde pro público final, né? Cara, muito no começo, né? Muito no começo, não tinha informação, até o fundador, né, o Daniel, ele foi diagnosticado com uma doença que, na verdade, ele teve um diagnóstico errado, depois ele teve o diagnóstico correto, que era a doença de Crohn. Sério, eu não sabia disso. Não sabia. Não sabia desse começo, não. Ele foi diagnosticado com a doença de Crohn. Teve algumas coisas, ele já tinha a dieta de saúde, essa parte exatamente, o timing de cada coisa, mas o foco do Minha Vida foi muito nesse lado. Doença de Crohn, ele foi procurar sobre essa doença, não tinha informação. Algumas coisas que tinham, ele achou que ele ia morrer,
basicamente, Claro, né? de forma resumida. O Dr. Google nessa época era pior ainda, né? Não tinha nenhuma informação e ele achou muita informação em inglês. Então ele falou, poxa, para quem conhece a língua e consegue consumir conteúdos em outro idioma, eu consegui achar informação. Mas pro brasileiro, de forma geral, não existe essa informação disponível com credibilidade, né? Que é o mais importante, porque quando a gente fala de Dr. Google, que é uma realidade que não tem para onde a gente fugir, e tentar, que é o trabalho do Minha Vida Hoje, né? E de outros players do mercado, garantir que essa informação que esteja disponível para o consumidor seja uma informação de credibilidade, que não vai gerar as tais fake news, ou não necessariamente a notícia ser falsa, mas às vezes, até vocês estavam falando num outro episódio, que às vezes a construção do título, né, a importância da comunicação, a importância dos profissionais que trabalham nessa área, porque às vezes a construção de um título que para algumas pessoas é toda a informação que a pessoa tem, porque ela não clica para saber mais sobre aquele assunto, Sim. O quanto que aquilo é importante para oferecer mais informação para o consumidor, né? Fantástico, porque a gente está falando agora muito de disease awareness, né? E Minha Vida é o próprio disease awareness, né? É a base de todo o disease awareness. Como você falou, informação boa, informação com credibilidade, com esse rigor que a indústria farmacêutica precisa, né? Então, assim, eu sempre falo para os clientes o seguinte, eu falo, cara, se você não fizer, alguém vai fazer. O cara vai fazer um clickbait, vai fazer uma bobeira, vai escrever alguma coisa. Alguém vai ocupar o espaço dessa doença. Então, ocupe de maneira legal, né? Tem fontes maravilhosas de informação hoje. Minha Vida é um dos pioneiros, né? Tem outras, mas eu acho que é um dos pioneiros, como você traz toda essa história de como começou a construir essas bases do Disease Awareness. E como é importante a pessoa ter informação, né? Como você falou, o Daniel, acho que foi motivado a isso, mas imagina quantas e quantas pessoas que têm um diagnóstico de câncer, têm um diagnóstico de uma cistite, que seja, das doenças mais sérias até as mais simples. Para a pessoa, aquilo ali é um impacto, né? E ela quer saber mais, ela quer entender, ela quer saber se o tratamento está certo ou não. Tem um lado ruim também, né? Dela achar que ela pode comparar o tratamento dela com outras pessoas, né? Tem um monte de coisinhas, mas eu acho que vocês têm um time lá, eu sempre achei muito competente, assim, de revisão, né? E não tem como acertar todas as vezes. Às vezes você pode revisar alguma coisa. É imprensa, né? No fundo, é material jornalístico também, né? A gente usa os próprios médicos como fonte, né? Então, a gente teve uma vez uma campanha que a gente foi falar de hidradenite supurativa. A gente teve dificuldade para encontrar médicos que tivessem 100% de confiança. Falar sobre o quê, Fê? Hidradenite supurativa. O que é isso? É uma doença de pele que ela causa alguns furúnculos, né? E ela tem um diagnóstico muito demorado, exatamente por isso, porque ela não é muito conhecida. E quando a gente começou e veio essa necessidade do cliente, os próprios médicos, e é muito tratada pelo dermatologista, né? Porque ela aparece na pele, eles falavam, eu não tenho informação suficiente, assim, até eles tratam, eles chegam no diagnóstico, né? A maioria deles, mas a ponto de dar uma entrevista, de acrescentar mais informação para o público final. Então, essa foi um conteúdo que a gente teve que consultar muitos médicos para compor uma página, que é o Tudo Sobre, que a gente chama sobre a doença, para ter lá a causa, sintoma, tratamento e ter todas as orientações para o paciente. Então, é um desafio mesmo. E a gente tem essa equipe que faz isso todos os dias, né? Outro dia a gente estava numa reunião também com outro cliente e ele perguntou: qual que é o grande diferencial do trabalho de vocês? Eu acho que o diferencial é isso. A gente faz produção de conteúdo focada no paciente todos os dias. Então, a gente conversa com médicos usando como fonte todos os dias. A gente publica conteúdos de saúde de diversos assuntos todos os dias, todas as horas. A gente acompanha todas as movimentações. A Covid, que já está, né, mais... Já tá, a gente já falou muito sobre isso, mas quando apareceu lá em março de 2020, ou até em dezembro que a gente já começou a olhar para isso, a gente ficou todo dia falando sobre esse mesmo assunto. Então, o que a gente tem de diferencial tá no DNA. Então, às vezes, tem coisas que pra gente é muito natural, porque, se a gente vai consultar uma fonte, pra gente acaba sendo óbvio. A gente, às vezes, esquece até de falar que a gente consulta a fonte, que tem o médico assinando lá o conteúdo, o médico revisando o conteúdo, uma equipe especializada para produção de saúde.
mas é porque a gente faz isso todo o tempo, né? E Legal. não só o site, mas também produção de conteúdo nas mídias sociais e até o podcast, né? Quando eu saí de lá falando que eu vinha gravar um podcast, o pessoal me perguntou quando que vai ter o podcast do Minha Vida, né? Tem que ter, né, Fê? Não, e assim, e como ficou essa parte de lives, né? Eu acompanhei bastante durante a pandemia, acho que apareceu bastante coisa. Eu vejo a página de vocês no Facebook é muito ativa, né? Sim. Eu acho que o saúde no Facebook acaba tendo muita discussão. Porque acho que tem muita mais oportunidade de comentar e ter uma réplica, uma tréplica, e as coisas vão acontecendo ali, né? Eu acho que as pessoas, talvez, com um pouco mais de idade, também têm uma facilidade melhor de mexer no Facebook e talvez se interessem mais por saúde. Como é que funciona isso tudo para vocês? Live, canais? Como que vocês estão atuando? O Facebook, em algum momento alguém falou, o Facebook vai morrer, né? E as outras redes sociais, as outras plataformas vão substituir o Facebook. Hoje, ainda como gerador de audiência, ele ainda é nosso principal gerador de audiência, fora, né, as buscas, né, fora o próprio site. E a gente, na verdade, o formato de live a gente sempre trabalhou, mesmo antes da pandemia era um dos nossos principais produtos, porque a gente fazia um pouco desse formato que é conversa, então senta uma apresentadora do Minha Vida conversando com um especialista e discute sobre assuntos diversos, né? Então a gente já trabalhava esse formato. O que aconteceu nesse momento de pandemia ali, desde março de 2020 para cá, foi que a gente começou a ter o formato não duas pessoas na mesma sala ou sentadas assim na mesa, mas começou a trabalhar com formato de captura, usando o especialista ou até mesmo o paciente, que em alguns casos a gente traz um ponto de vista do paciente, na casa dele, e a gente consegue agregar e transmitir essa informação ao vivo da forma que era antes, mas cada um no seu espaço. Que hoje, na verdade, acho que a maioria dos veículos já vem trabalhando nesse formato, mas a gente trabalha desde 2014, pelo menos quando eu entrei, a gente fazia a live naquela época, era um documento que a gente tinha duas opções, a com vídeo e a em texto, que era quase um chat ao vivo. Era quase o chat da UOL. O chat da UOL, só que a gente ficava lá perguntando pro médico, o médico respondia pra mim, eu ia digitando e respondia pra Mayra, da equipe que tava naquela época também e tá hoje no Minha Vida, e a gente ficava lá digitando. Mas ficava uma trocação de ideia, assim, isso, fica legal, ali em cima. né? Muito, esse formato. Na American Sharp Dome a gente fazia isso também. Era uma maluquice, mas e traduzia, fazia em várias línguas. Cara, é muito interessante, mas rola, né? Porque assim, rola uma discussão, né? Total. E então a gente tem o Facebook ainda hoje como a principal plataforma. E aí, quando o assunto é saúde, pensando em doenças e sintomas, né? Quando a gente fala de saúde de forma geral, que é 100% do Minha Vida, que tem toda essa parte de cuidado com a saúde, saudabilidade, preocupação com o corpo, com a mente, preocupação em viver mais, que até é um dado da pesquisa que a gente trabalha todos os anos. Sexual, né, Fê? Saúde sexual também sexual, a gente trabalha. Suplemento. E de uma forma sem tabu, suplemento, tudo que tá... Porque a gente fala assim, né? Quando a gente fala saúde, se a gente é da indústria farmacêutica, vai para esse lado de doença, sintoma, tratamento, medicamento. Mas quando a gente pensa em saúde de forma geral e pensando no usuário, o que ele está buscando? Ele está buscando mais informação para viver mais e mais informação para viver melhor. E tinha um clichê que falava assim, brasileiro não se previne, não cuida de prevenção. Eu acho que já mudou muito isso. Mudou muito. Mudou, né? Mudou muito. Assim, quando a gente olha o interesse, pegando a pandemia, né? Quando lá, voltando, né, também de novo, março de 2020, a busca por imunidade, assim, a nossa audiência de imunidade estava gigantesca. O conteúdo mais acessado naquele momento era o conteúdo sobre imunidade. Olha o que vendeu de vitamina C nesse mercado, nesse tempo. Totalmente. Não, vitamina C, o que você pode... Cara, o que vinha, a galera entrava... Eu acho assim, se é que, obviamente, né, não existe nada de positivo no Covid, mas é que existe algo de positivo nessa história toda do awareness sobre a saúde, eu acho que mudou muito. Assim, a galera tá muito mais ligada, né, no assunto. Totalmente. E então teve essa busca de imunidade, que aí ela cresceu, ela diminuiu, não tá no mesmo nível que tava no começo de 2020, mas se firmou num patamar superior ao que tava em 2019. Então isso foi muito interessante ver essa mudança. Atividade física, alimentação saudável também tem muita busca, a gente tem muito conteúdo sobre isso, receitas saudáveis, alternativas
alternativas saudáveis. Então, às vezes, a pessoa ela gosta de consumir um alimento que ela sabe que não vai fazer tão bem para o organismo dela, e ela acaba indo buscar alternativas para aquele alimento. Às vezes, a mesma alternativa, né? Uma versão fit de um produto, ou outras coisas, outras receitas fáceis também para substituir isso no dia a dia. E você estava falando de vitamina C, mas a vitamina D também, nossa, aumentou. E não foi só... Porque quando a gente está na indústria farmacêutica, a gente fala, a vitamina D aumentou porque a indústria começou a falar também. Mas essa associação da imunidade com a vitamina D também aumentou muito a busca. E nessa pesquisa também as pessoas começaram a falar mais de vitamina D nessas últimas agora. Tem as beta-glucanas, né, também que explodiram. Cara, realmente começou a se falar muito nesse assunto. Acho que tem muito a ver com as vacinas, com a imunidade. Cara, impressionante, assim... a gente sente, né, tipo, em amigos, familiares, as pessoas perguntando, querendo saber, a pessoa, o que é bom pra isso, o que é bom pra... Cara, depende, né, você vai cada um, mas tem que buscar informação, dá uma olhada. Eu acho que mudou bastante, e essa informação toda, né, ela muda muito, assim. E outros canais, assim, vocês estão olhando para outras mídias digitais, tipo TikTok, essas coisas, como é que vocês estão lidando com isso? TikTok, a gente já tá colocando o nosso conteúdo no TikTok, a gente tem uma produção que é vídeo curto, né, na verdade, então, independente da plataforma, a gente faz essa produção de vídeo... Seja Reels, né? Pensando no vídeo curto, exatamente, e é muito dinâmico, né? Hoje a gente estava falando de planejamento para 2023, então quando a gente define qual vai ser a volumetria que a gente vai aplicar em cada plataforma, ela não tem uma volumetria fixa. Então, dependendo do conteúdo, dependendo do assunto, dependendo da forma que a gente vai abordar, a gente acaba priorizando uma rede. Mas a gente sim está olhando muito para a produção de vídeo curto, e o YouTube, só que a gente tem também uma produção focada nele, mas o vídeo curto acabou substituindo um pouquinho mais do que esses vídeos mais longos. De vídeo mais longo hoje são mais essas lives que a gente faz, que o pessoal pedindo podcast, a gente faz uma adaptação, fica uma live podcast e a gente usa para distribuir também em várias plataformas, que acho que isso também é uma coisa muito importante, né? Você que está mais nesse dia a dia de planejamento de campanhas, né? A gente percebe que tem um olhar para a produção e, não sei, assim, eu vejo pouco para distribuição, né? Quando a gente vai apresentar uma campanha, eu vejo que as dúvidas estão muito relacionadas ao que a gente vai produzir do que como as pessoas vão encontrar aquele conteúdo, né? E a gente tem o olhar quase inverso, né? Assim, óbvio que o que... É que como o que já é o nosso DNA, né? A gente produz conteúdo o tempo inteiro, a gente sempre fica de olho nas opções de distribuição, nos canais de distribuição. E a gente vai adequando para cada necessidade. Vocês fazem um negócio que eu acho muito interessante, assim, que é a produção autoral, né? Espontânea. Então, assim, eu vejo o futuro das mídias sociais, assim, como algo... muito espontâneo, natural, que eu acho que é meio... os clientes torcem um pouco o nariz para isso, porque perde um pouco o controle, né? Porque ele é o influenciador, né? É a pessoa que você coloca ali para falar, que vai dar uma opinião, mas que tá fazendo quase que uma cobertura jornalística dos fatos e tá passando o conteúdo de forma natural. Sim. Que não é tão controlado. Então, assim, quando você passa isso para um ambiente de compliance, que o cara vai aprovar isso em 14 etapas lá dentro de uma empresa... Não sei como fazer, né? Mas assim, dá pra dirigir pauta, tal, não sei o quê. Eu imagino que vai existir um tempo, assim, tá migrando muito pra isso, que são conteúdos desse tipo. Então, cara, eu vou contratar uma pessoa, ele vai ficar ali 4 meses num perfil, depois vem outra pessoa, assume esse mesmo perfil, e a coisa vai sendo construída com esses collabs, né? Com essas pessoas postando juntas, e vocês sempre tiveram isso, né? Eu acho isso legal, porque você traz o médico, você traz o entrevistador, traz o jornalista, mistura todo mundo no que tá bombando na saúde e dá informação, e as pessoas... Tem muito a ver com SEO, né? Que é o que a pessoa está procurando. Então, assim, se aparecer um negócio lá no Fantástico, vamos dizer, no momento seguinte, ela tá ali procurando o que é aquilo. Você tem que aparecer, né? Nossa, isso é uma coisa que a gente percebe diretamente, assim. Fantástico. Uma vez tinha não vou me lembrar agora qual era, mas tinha um conteúdo nosso que, de repente, a gente tem uma tela que a gente acompanha, né, em tempo real lá, a audiência, e apareceu uma matéria em primeiro lugar, no volume de audiência, uma matéria que nunca tinha aparecido. Aí a gente foi ver porque um personagem da novela tinha sido diagnosticado com aquilo, e aí todo mundo foi atrás daquela informação, né? E doença é bom, né? Porque ele traz um termo, assim, que é aquilo que a pessoa vai procurar, aquilo, né? Então vai certeiro, né?
Nossa, a gente tá... É muito perfeito. A gente não combina, mas é muito alinhado. A gente tava falando muito sobre isso, porque muito é falado sobre essa coisa da busca, que cada vez mais as pessoas buscam exatamente o que elas querem. E quando você fala de saúde, as pessoas buscam muito o termo principal. É quase uma senha, né? Exatamente, é quase uma senha. A gente estava discutindo isso sobre estratégia de SEO, né, que faz parte do nosso dia a dia também, e a gente sempre ouve essa coisa, não, cada vez mais as perguntas vão ser específicas, cada vez mais, e óbvio, existem várias perguntas específicas, mas elas são pulverizadas e tá muito de acordo com a cabeça de cada pessoa, você nunca vai conseguir... Óbvio, a própria ferramenta te dá a pergunta que está sendo feita ali, mas cada um tem uma nuance ali naquela busca, né? E o termo principal, ele ainda é o mais buscado, ele ainda é o mais procurado e ainda é onde a gente tem que olhar com mais atenção se a gente está pensando em SEO. Então, isso é muito interessante mesmo, dessa busca das pessoas pela informação. Pode ser também, pensando agora, uma coisa que a gente nunca tinha falado sobre isso, mas pode ser também porque as próprias pessoas, elas não sabem exatamente o que elas querem saber, né? Sobre aquela são coisas doença. difíceis, né? São temas difíceis, assim. Então, esses termos populares de doenças, né? Tipo, até o jeito que a pessoa às vezes fala errado, né? A doença. Você tem que ter isso no mapa, né? Você tem que ter isso mapeado. A gente está trabalhando com um cliente que tem uma generalização maior, assim, da doença. E uma das minhas fontes foi minha vida, assim, que eu falei assim, mas o que as pessoas procuram na minha vida? Aí eu meio que extraí, assim, de um SEMrush. Aí, ó, as pessoas, em geral, procuram isso. Isso aqui tá na cabeça das pessoas, o imaginário popular, né? O Google ele tem esse poder, né? De trazer a leitura de um geral do que as pessoas estão procurando. Agora, como você adapta isso para sua realidade, aí beleza, eu tenho um produto que é para isso que é para isso. Ah, tá vendo? Então você vai encaixando, mas quem manda são as pessoas, que vem de uma pauta, que vem de um influenciador, vem da Globo, vem do jornal, vem sei lá de onde, mas as pessoas vão procurar, elas querem saber. Tá cada vez mais comum isso, né? Cara, eu quero saber a resposta, eu tô com o Google na mão. Não tem mais essa, né? Tipo, antigamente o cara dava uma aula e falava pro aluno ficar com o celular desligado. Cara, não dá mais fazer isso, Nossa, eu acho que né? eu fico louca, se eu estiver conversando com alguém e não tiver... Você tá louco. Eu não vou... Ó, meu celular tá aqui, tá porque louco. qualquer coisa, uma dúvida, você esclarece. Não eu duvido de tudo que estão falando, qualquer aula que eu faça. Pode me pôr no MBA de Harvard, eu vou ficar... Eu fico desafiando. Deixa eu ver se o cara tá falando verdade. Bom, é assim, não é... E óbvio, você não pode tirar uma conclusão ali, você tem que estudar, óbvio, quem tá falando ali sabe muito mais que você, mas você consegue parametrizar, né? E acho que a doença é a mesma coisa. Não, totalmente. E eu tava até falando hoje, antes de vir pra cá, eu tava almoçando com a Carla Ottoboni, tudo bem? E aí a gente tava falando muito sobre esse modelo que toda vez que a gente vai falar de alguma coisa, que a gente vai entender algum assunto, a gente precisa se aprofundar. Porque para oferecer alguma solução, né, pros nossos clientes, se a gente não entender de forma mais aprofundada, e às vezes não é nem só porque a gente tá duvidando do que a pessoa tá falando, mas porque a gente quer, com o nosso ponto de vista, com o nosso conhecimento... Você quer enriquecer aqui. Enriquecer para poder oferecer a melhor solução. Então, e não é só o Google, a gente resume no Google, mas é o Gillette, né, da lâmina de barbear, mais ou menos isso. Mas as buscas hoje estão em todos os lugares, né, o próprio Instagram, o TikTok, as pessoas estão indo atrás em outras plataformas dessa informação, né? Não, corre uma notícia assim, falando, nossa, o Google vai acabar porque as pessoas, os jovens só procuram TikTok. Beleza. Eu faço essa busca também, mas mas é uma busca diferente, como você falou. Dá pra você fazer vários tipos de busca. No YouTube você tem um resultado, coisa com problema em casa, assim, com, sei lá, máquina de lavar deu um problema, deu uma mensagem lá. Eu já vou direto no YouTube. Porque o cara vai lá, já vai me explicar, eu já vejo. Ah, tá aqui, ó, mensagem de erro é assim, assado. Eu tiro o filtro, limpo o filtro. Cara, nunca limpou o filtro, né? Então, assim, tem coisas muito didáticas. Ah, agora tem coisa que é no Google, tem coisa que é no TikTok. Aparecem coisas... Eu tô muito impressionado com o TikTok, assim. Semana passada eu fui num cliente também e falei pra um monte de gente lá, falei, cara... Se force a usar o TikTok uma semana, você nunca mais largará, né? Porque, assim, beleza, tem mulher pelada? Tem bunda balançando, tem gente... tem dancinha, tem um monte de gente que não tem nada a ver. Aí, beleza, faz o seu papel ali, ocupa o seu espaço. Mas a hora que você começa, as coisas que você gosta, que você estuda, que você começa a dar like, você começa a gravar, você começa a salvar vídeos, né? Que estão ferramentas dessas que são úteis, cara, você fica louco, é muito legal. Eu já me peguei substituindo o tempo de Netflix com TikTok.
Então, assim, à noite, geralmente eu vejo uma série. Outro dia eu fiquei preso ali, não saía mais. Aí fiquei estudando um assunto, anotando o que eu tava vendo. Cara, você vai aprofundando o assunto, ele vai te fornecendo conteúdo que nenhuma outra plataforma fornece desse jeito. É muito legal. Hoje eu tô num momento que eu tô com menos consumo, não tenho nem o horário da Netflix, nem o do TikTok. Então é só no horário comercial mesmo. Com 2 filhos, né? Com 2 filhos agora, não... Mas calma, logo já melhora. Não, já estabiliza. Ele para de cair de cara no chão, né? Porque já aprendeu a andar. Aí a gente já fica mais tranquilo, escuta o barulho já, tudo bem, né? Já fica mais tranquilo. Mas sim, o pouco tempo você acaba usando mais do que você tinha proposto, porque é isso, é muito interessante e vai te levando para um lugar, né, que nem era o que você estava buscando quando você começou a procurar sobre aquele assunto. Mas eu acho que isso que é o mais interessante, né, do digital, é essa possibilidade que não é limitada, né? Às vezes, antigamente você buscava uma informação, você achava o resultado, a resposta para aquela informação e parecia que estava tudo bem, né? Agora você começa a entender e você vai vendo que falta muita informação, que você consegue aprofundar, que você consegue ir para caminhos que você não tava nem imaginando, né? Então, e pensando até em números, né? Hoje minha vida tem 40 mil conteúdos, imagina. Caramba! São muitos anos de produção de conteúdo, mas ao mesmo tempo são várias formas de tratar assuntos não muito parecidos, né? Mas de tratar sempre o mesmo assunto, até porque a gente tem esse papel de convencer as pessoas a mudar de hábito, né? Uma coisa que hoje não fala muito, não sei se você ainda tem pego esse tipo de briefing, mas de manutenção de tratamento, né? Aquele paciente que usa o aparelhinho de pressão para ver se a pressão dele tá alta, aí ele toma o antipertensivo dele, senão ele não faz esse tratamento, né? O próprio antibiótico que as pessoas... Por mais que tenha a restrição de venda, que tenha essa conscientização de, olha, por isso que agora a receita é controlada, porque você não pode ficar usando sem ser exatamente a posologia, ainda as pessoas... acabou a sintomatologia e não continuam esse tratamento. Então, a gente precisa o tempo inteiro ficar lembrando as pessoas disso, precisa o tempo inteiro ficar falando da importância do cuidado com a saúde, precisa o tempo inteiro... O meu marido sempre fala, ele foi em alguns médicos logo depois que voltou, né, as consultas de rotina, e ele falava assim, é muito fácil ser médico, sempre você sai de lá é para você praticar atividade física, comer alimentos saudáveis, para você dormir bem, é sempre a mesma coisa, é muito fácil. Então, mas é porque precisa lembrar as pessoas disso o tempo todo. É uma missão meio Silvio Santos, assim, né, de falar várias vezes a mesma coisa. Várias vezes a mesma coisa. Porque é isso, não tem muito segredo mesmo, mas as pessoas não fazem, né? Não fazem. E largam, né? Não fazem. É muito difícil, são hábitos difíceis, assim, né, de você manter na rotina. Ô Fê, mas me fala assim, fora a minha vida, o que mais tem de saúde lá? Porque tem outras coisas também, né? Tem. Então, agora eu dei uma atualizadinha discreta no meu LinkedIn, mas agora eu também estou responsável pela área de influenciadores, que é o Webidia Creators. Que legal. Então, a gente já trabalhava com influenciadores na Webidia desde sempre, mas a gente trouxe uma ferramenta da França para trabalhar com micro e mídia influenciadores de uma forma mais plataforma mesmo, né? Para que a gente consiga trabalhar até com volume maior. Não só para saúde, para tudo. Para tudo na Webidia. Aí tem, lógico, o viés de saúde, tem essa especificidade que aí no fim eu fico mais próxima mesmo, porque tem essa... Saúde é diferente, né? A gente fala... É muito parecido, é muito... quando a gente vai falar para outras áreas, até na Webidia, né? Que as pessoas falam, a saúde é mais difícil. Não, na verdade não é. Mas sim, tem uma especificidade, tem uma legislação diferenciada. Assim como bebida alcoólica também tem uma legislação diferenciada. Sim. Então é só uma preocupação, né? E até... Eu estava escutando os podcasts, eu não escutei todos, mas alguns... Tranquilo. Que aí você comentou até que... tem limitação, mas isso não pode ser impeditivo, porque tem muitas formas de se comunicar com o público final ou até com um profissional de saúde, que aí não é tanto o nosso trabalho, mas existem muitas formas de se comunicar e mesmo com toda essa regulamentação a gente consegue fazer coisas muito interessantes. Então eu cuido de influenciadores e com esse olhar específico para trazer soluções para a saúde. Como se fosse uma agência de influenciadores dentro do grupo, né? Isso, também. Isso. Tem essa parte mais agência de influenciadores que vai gerir, e tem essas ferramentas. Que vai gerir o influenciador, escolher, ajudar a assessorar todo o contato. Que você sabe melhor do que eu, né? O quão é complicado. Então essa
essa parte da plataforma, pra gente foi muito interessante quando a França mostrou essa solução, porque se toda campanha você for tratar todo influenciador como uma celebridade, vamos dizer, né? Que como você quer produzir seu conteúdo. Então, a plataforma, ela traz uma agilidade e uma capacidade de geração de relatório onde você consegue plugar alguns mid influenciadores, né? Ou micro influenciadores que a gente chama. Então, eu levo para você um tema lá, você vai fazer uma busca, você vai encontrar um grupo de influenciadores, tem uma curadoria, né? Acho que meio manual também para poder entender o qualitativo, porque sempre tem, né? Porque sempre. A gente tá falando de gente, né? Não tem ferramenta no mundo que me diga que o cara tem um viés político, que o cara... Tem um monte de coisinhas no meio disso tudo, né? A Larissa, ela sempre comenta. Eu falo, a ferramenta. Ela fala, eu, né? Eu também, né? Eu, a ferramenta. Sempre me lembra de mim aqui na ferramenta. Não, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E aí vocês estabelecem contratos com esses caras e faz a coisa acontecer. Isso, e gerencia todo esse... O resultado. O resultado, e acompanha se foi feito o post, acompanha o resultado do post. Então, dentro da própria plataforma, a vantagem até para o influenciador, porque ele não precisa ficar me mandando relatório, não precisa ficar me mandando... A própria plataforma já pega o post, já vê qual foi o alcance, entende o engajamento daquilo. E essa tecnologia francesa que vocês trouxeram, desse processo todo. Isso. E eles já fazem isso na França. Já fazem. Tá, legal. Na França tem várias campanhas que eles trabalham lá. Pelo que eu me lembro, a última vez que eu peguei o número, acho que eles fazem pelo menos uma campanha por dia lá. Nossa. Dentro dessa ferramenta. Essa pensando em micro e mid. A gente também tem uma outra ferramenta que é em nano, que aí são os consumidores, né? Porque o conceito é isso. Qualquer pessoa é produtora de conteúdo hoje. Então, quando a gente pega essa parte do conteúdo gerado pelo usuário, você tem o usuário, eu, que também consome produto, que também gera conteúdo nas nossas redes sociais e que os nossos amigos estão lá de olho no que a gente achou daquele produto, no que a gente... se teve alguma doença. Eu tava grávida até um ano atrás. Então, quantas amigas minhas me mandavam mensagem perguntando quem era o meu médico, o que eu tava fazendo, se eu tinha enjoo, se eu tinha cólicas, como foi meu parto. Por quê? Porque essa troca que é o boca a boca, né, de antigamente, próximo, né? Até hoje, né, mas é que hoje a gente não usa mais tanto o termo boca a boca, mas ele tem muita força. Então, dentro dessa ferramenta, a gente tem a versão para micro e mid e também essa versão para nano influenciadores, que são os consumidores gerais, né? Que a ideia é lógica, né? Você diminui o alcance, mas você aumenta a credibilidade, né? Porque é muito real. Aquilo e de fato, eu acho que assim, a campanha legal de influenciador é quando o cara acredita mesmo no que ele tá falando, no que ele tá fazendo, tem a ver com ele. Isso tudo dá muito trabalho, né? Quando você vai, então, pra esse nível mais baixo, você tem que fazer isso com 1000, né? E aí você tem que encontrar 1000 que tem esse perfil, né? Mas eu acho muito legal. Na faculdade eu falava assim, que eu ia criar um grupo de uns caras que eles... Você ia fazer um churrasco, e aí no churrasco o cara ia sacar assim uma picanha da Sadia, assim, falar, picanha, Sadia, entendeu? Tipo um merchan. Mas nós estamos quase nisso. Mas na verdade o influenciador, o macro aí já é um pouco maior, mas todos os eventos dele, ele faz assim, ele fatia o evento dele ali, o chá revelação do filho. Exato. Tudo patrocinado. Essa ideia que você teve na faculdade hoje tá muito bem aplicada. Eu falo assim, vai ser assim, vão ter grupos, o cara vai chamar e fala assim, gente, olha, eu trouxe uma cerveja aqui, Heineken, entendeu? É isso. Hoje os influenciadores estão fazendo bem isso e alguns entram em contato com as marcas, né? O próprio Clear Blue, como é que eles sabem quando a celebridade vai engravidou? A celebridade já sabe, já tem o caminho ali da assessoria. Faz um positivo aqui pra mim. Né? Olha, testei positivo, vou divulgar. É isso, é o nosso dia a dia, né? Lá a gente tem muita coisa também tem dentro do grupo, né? Não sei se todo mundo conhece, mas tem o Tudo Gostoso, Adoro Cinema, tem os dois de games, que é o IGN, o MGG, o Hypeness. Então a gente trabalha com outros verticais também, tem o Por People, Por Break também. Então, isso também ajuda muito a gente... Cinema, não tem? O Adoro Cinema, eu falei. Adoro Cinema. Acho que eu falei legal. em segundo. Normalmente eu falo em segundo. Eu adoro Cinema. Então. E aí a gente consegue também pegar coisas de outros mercados e aplicar também, e aprender e trazer soluções diferentes para a saúde também, então, né? Mas isso tem muito a ver com a época da aquisição, né? Quando saiu, então, os fundadores e veio o grupo Webidia. 2017. Cara, e assim, acho que realmente potencializou, né? Fez muito sentido, né? Fez. Porque, e é isso, né? Por mais que
lá no Minha Vida, né, que a gente fazia parte da Endeavor, então a gente já tinha um contato e todo mundo, né, tinha no DNA esse tecnologia, produção de conteúdo, acompanhar tendências. Mas quando você vem para o grupo, e não só pelo fato de ter outros verticais acoplados. Isso. Eu falei hidradenite supurativa, mas o acoplados ficou difícil ali. Essa doença aí até agora eu não consegui. Depois eu vou fazer um parênteses. Mas o fato de ser um grupo também multinacional, né? Um grupo francês. Então, você vê, essa ferramenta foi uma ferramenta da França. Tem uma outra ferramenta também que a gente está trabalhando para a geração de lead, que a gente quer trabalhar mais aqui no Brasil. Só de ter games no meio, games sempre puxa para frente, né? Porque é vanguarda, né? De tecnologia, de mídia, de evento, de tudo, né? E agora esse mês também teve o lançamento da Webidia 3, que é para, né, o metaverso. Legal, então, é uma coisa que a gente não trouxe para o Brasil ainda, mas assim, na França, nos Estados Unidos, eles já vêm trabalhando com isso. Então, o momento que a gente vê uma necessidade, que a gente realmente fala, olha, vamos começar a fazer no Brasil, já está tudo pronto. Então, essa vantagem real para a gente é incrível, né? Então, isso é muito, muito interessante. Ô Fê, me fala, eu lembro uma vez que eu fui numa pesquisa de vocês, que vocês faziam para tirar uma ideia geral da saúde, das coisas e tal. Vocês continuam fazendo isso? Sim, a gente faz todos os anos, inclusive de volta para o passado que você fala? Pode ser. A gente vai ter quando vai pro ar isso daqui, a gente não sabe, porque vai editar, vai aprovar lá, volta. É meio lógica de indústria farmacêutica, então a gente tem uns problemas. Mas em breve, acabou de ter pode ser uma apresentação que a gente vai fazer da pesquisa. Então, todo ano a gente faz. Então, durante a pandemia também a gente fez, adaptou algumas coisas, né, para esse novo momento. Então, quando a gente falava de encontrar familiares, a gente falava virtualmente, né, como uma opção. Então, a gente teve que fazer essas adaptações, mas todo ano a gente faz. E teve alguns dados, assim, interessantes que a gente pegou nessa última desse ano, que foi o que eu já falei, que as pessoas buscam saúde pensando em envelhecer, né, envelhecer melhor, né, então teve muito aumento da expectativa de vida, mas não é só ter mais anos, né, é ter uma vida melhor, né, não é só mais vida, mas envelhecer bem, né? Envelhecer bem. Então, isso foi uma coisa que aumentou, mas sempre foi o destaque, mas agora cada vez mais. Lavar as mãos, né, que a gente fala, nossa, caramba, é óbvio, mas lavar as mãos sempre foi o principal cuidado geral, assim, que a pessoa falava, o que eu faço para cuidar da minha saúde? E aí esse percentual cresceu, obviamente, nos últimos anos, e mais para a população mais velha também, né? Eu fui almoçar hoje e não tinha álcool gel na mesa, né, que a galera já tá tirando, meio avacalhando, né, vamos lá. Cara, eu senti falta, assim, eu ia comer o sanduíche e, cara, eu senti falta, então eu dei uma procurada, assim, tinha numa mesinha ali no canto, né, aquele junto com os azeites ali, daí eu fui lá, passei o alquinho, né, porque não pude lavar a mão, mas realmente fica na cabeça, né? Fica. Eu uso eu como ainda tô com criança pequena, eu tenho na bolsa deles, né, então eu sempre uso. Eu sempre fui nóia, né? Então, assim, a pandemia só piorei, quer dizer, piorei ou melhorei, não sei, mas eu tenho meus alquinhos também, tiro um sarro, não tô nem aí, eu espirro. Minha esposa fala, não, cara, esse cheiro de álcool, espirro em tudo, cara, vai em restaurante, principalmente. E aí saiu os dados, assim, mais que a gente já esperava, né, então a compra online. E teve um dado que a gente percebeu nessa última pesquisa, que foi a forma como as pessoas se relacionam com o estresse. A gente viu lá, o homem, ele enxerga... 50% dos homens, aí esse dado até lembro, 50% dos homens, eles entendem que estresse é uma coisa normal, e 54% das mulheres entendem que é uma coisa que acaba com a vida delas. Então, quando a gente fala, né, um pouco dessa diferença mais... de estereótipo mesmo, né? Homem e mulher, a gente já pensa que o homem é mais tranquilo. Mas eu gosto muito de ver até dado que confirmam coisas que a gente já acaba deduzindo, né, no dia a dia, quando a gente faz esse estereótipo de homem e mulher. Mas eu achei muito engraçado quando você olha para esse dado e você fala, olha... Mas essas questões de saúde mental também estão aparecendo bem mais, né? Assim, também. Eu sei lá, eu já trabalhei com SNC há um tempão. Depressão, ansiedade, cara, assuntos diversos no sistema nervoso central. E você vê hoje, né, tipo, a pessoa
Ela fala assim num grupo de família numa boa, que ela foi no psiquiatra, Sim. que ela foi no psicólogo. Sim. Era uma coisa muito estigmatizada, né, como se fala. E hoje em dia eu tô vendo que, sei lá, não tem nada de errado. Aliás, é muito bom que você vá, porque você vai lá, né, procurar um... Tem coisas que são de origem psíquica, psicológica, outras que são bioquímicas, ou às vezes as duas coisas têm que arrumar um equilíbrio. Cara, eu acho super tranquilo isso hoje. Acho que deve aparecer muita informação lá disso, né? Muito, muito. O interesse das pessoas já vinha crescendo, né? E aí, nesses últimos anos, também teve um aumento muito grande, porque essa estabilidade emocional foi cada vez mais importante, né? Porque você se vê num momento isolado, tendo que mudar completamente seu estilo, então isso aumentou mais ainda. E as pessoas falam muito, né? Às vezes, até eu tenho feito algumas entrevistas para algumas posições que a gente tem lá. Na entrevista, a pessoa ela já faz isso. Antigamente é uma coisa que a pessoa escondia. Ela jamais falaria que ela faz um tratamento. Não, hoje, na própria entrevista, a pessoa já traz isso. O que é bom, né? Porque quando a gente fala de... Você trabalhou com o sistema nervoso central, quando fala de depressão, que em alguns casos até pode ir para um suicídio, você ter isso, essa abertura para conversar com os amigos, com os familiares e ter a informação na internet, o conteúdo para te ajudar a entender melhor sobre aquele assunto. Então, isso é uma coisa que só veio para agregar mesmo e para ajudar as pessoas, né? Eu acho, cara. Eu acho ótimo que fale, porque a pessoa entenda, né, o que tá acontecendo. Eu acho que os psiquiatras devem estar bombando aí, porque ser psicólogo, porque, cara, beleza, né? Assim, e às vezes você encontra uma linha ou outra que é um pouco diferente do que você imagina, aí você tenta de novo. Acho que as pessoas têm falado mesmo. Eu já entrevistei vários que falam, pra mim não é demérito nenhum, eu entendo, porque eu acho que ninguém tá imune a tudo isso, e eram coisas que se jogavam embaixo do tapete, né? Sim. E a pessoa passava por, sei lá, isso aí é agitadão mesmo, ele é nervoso. Cara, o cara tá com depressão, né? Uma ansiedade, essas tags todas aí, o cara super ansioso. Cara, eu acho super legal tratar tudo isso. E você trouxe um ponto importante, né, da produção de conteúdo, porque às vezes a gente fala de uma forma técnica, né? Alimentação saudável, prática de atividade física, mas o nosso papel também é muito importante nas causas, né? Então, trazer essa leveza para falar de saúde mental, trazer essa leveza. A gente tem recebido muita demanda para falar sobre etarismo. Então, as pessoas estão ficando mais velhas, elas estão buscando ficar mais velhas com mais saúde, mas ao mesmo tempo elas têm enfrentado um preconceito que a gente gravou um vídeo, acho que foi em março, agora esse ano, que teve uma pessoa que comentou que as pessoas falam, eu vou aumentar aqui a fonte do meu celular para ficar igual a minha avó. Então, fazendo associações pejorativas, né? Recentemente, a gente já vinha falando muito sobre menopausa, para trazer o assunto menopausa de uma forma mais leve. E aí veio a Cláudia Raia, né, com a gravidez dela e trouxe mais à tona ainda esse assunto. Muito. Mas o nosso papel como produtor de conteúdo também não é só trazer essa coisa dos sintomas, causas e tratamentos, né? Tá mudando muito, assim, era o assunto de geriatria, né? Você falava assim, que a pessoa tava muito velha, aquela coisa. Cara, assim, nós vamos envelhecer cada vez mais, vamos viver cada vez mais, né? Tomara, cada vez melhor. Então, assim, vão ter coisas que vão se desmontar, assim. Essa coisa da Cláudia Raia achei fantástico, cara. Achei, né? Aí teve a discussão, né? Mas ela não contou que foi assim, foi assado. Cara, cada um conta o que quer, né? Também, assim, existem formas de você engravidar hoje que não existiam antes. Né? A gente teve um cuidado de trazer um pouco esse lado mais técnico, até para não deixar pessoas com essa expectativa, né? Porque para a pessoa também com 40 anos achar que ela pode esperar até 55 e ficar adiando tanto essa maternidade, se é uma coisa importante na vida dela, né? Porque isso pode ou não acontecer. Então a gente tomou um pouco esse cuidado, sim, mas do lado dela, ela como celebridade, ela trouxe, ela engravidou, sim, mostrou ótimo, que é possível. Legal. E vida que segue. O nosso papel como conteúdo de saúde, trazer um pouco mais essa abordagem para quando é uma fake news, a gente também ajudar a esclarecer, mas no caso dela também aprofundar, né? Ela até trouxe, acho que o médico, o Dr. Zé Bento, para falar sobre isso, né? Que ela vai na clínica dele. Não, mas olha quanta coisa que gera de pauta de um assunto de saúde, né? Tem um universo em volta. Autismo gera muito essas coisas, muito, né? Muito. Os milhares de espectros de autismo que existem. Aí, do que se sabe, do que não se sabe. Tem coisas que não foram estudadas ainda, que as pessoas, né, fantasiam.
tem um monte de assuntos legais, assim, as intolerâncias, né, da lactose, glúten. Aí todo mundo, do dia pra noite todo mundo tem. Aí no dia, não tem mais. Aí agora tem. Então, assim, entende o que é, né? Vai no médico se precisa. Tem coisas que são do modismo, cara, tem muita coisa legal em saúde. É, muita coisa. E aí, voltando para esse assunto da saúde mental e pegando um pouco do transtorno do espectro autista que você falou, esse lado de conscientização das pessoas, para que as pessoas enxerguem isso como uma coisa natural, né? Como uma coisa que as pessoas convivem com isso, né? Então, esse papel também de conscientização para outras pessoas gera até a parte de tolerância, né? De entendimento do outro. Então, hoje você vê uma criança com não sei qual nível do espectro, mas você compreende melhor quando ela tá na escolinha do seu filho e de repente ela tem uma agressividade e aí você entende melhor essa situação, né? No passado você ia na diretoria, né? E falava, eu não quero essa criança junto com meu filho. E hoje... Uma boa. Então essa responsabilidade social também, ela é muito importante, né? Esses déficits de atenção, né? Assim, o quanto se entende disso hoje em dia, né? E os medicamentos, o quanto também desestigmatizou isso, porque a criança ficava taxada. Esse aí toma remédio porque tem déficit de atenção. Cara, beleza, mas ele precisa, né? Senão ele não vai ter uma vida... Um desenvolvimento cognitivo, bem na época do desenvolvimento, a criança tem um déficit. Então, assim, por que não tratar, né? O quanto os pediatras estão mais ligados em tudo isso. Cara, é maravilhoso, assim, muito legal. A alimentação infantil, né? Que todo mundo... Outro dia eu tava discutindo, né? Mas por que eu dei açúcar pro meu filho? Aí eu falei, mas no passado não existiam tantos estudos que ajudavam a entender o que o açúcar causa dentro do organismo de uma criança. Eu sempre dei, nunca aconteceu nada. Não sei. Outro dia eu virei pra uma senhora, eu falei assim, será que a senhora não tem diabetes por conta desse açúcar na infância? Nossa, Mas só pelo menos para fazer ela pensar, porque é isso, a ciência evoluiu, a informação evoluiu, né? Antigamente a gente não tinha esse volume de informação para poder tomar esse tipo de decisão, então tudo é fantástico, é fantástico. Eu gosto muito de trabalhar, né, nessa área. Tô lá desde do meu currículo da Cato, em 2002, se eu não me engano. Cato, avô do LinkedIn. O avô do LinkedIn. Então, desde 2002, trabalhando com isso. E é quase uma missão, né, que a gente tem. Não é só um trabalho, porque a gente ajuda mesmo, né, o dia a dia das pessoas. E não só... E é muito interessante, né, porque a gente trabalha com marcas, né, o meu salário, né, da minha equipe, são as marcas, né, a publicidade também que trazem isso, mas para gerar um benefício mesmo, né, um benefício social para as pessoas, para que realmente elas consigam viver melhor, que a gente consiga convencer as pessoas a realmente praticar atividade física, porque é isso, todo dia você acorda de manhã e fala, poxa, eu tenho que fazer atividade física, tem muita responsabilidade, tem a sua família, tem o seu trabalho, mas entender a importância dessa prática, dessa alimentação, dessas escolhas mais saudáveis no dia a dia para ajudar para que as pessoas se sintam melhor, né? Não tem jeito. Eu gosto muito, assim, realmente faz diferença, as pessoas entendem, eu acho que as coisas vão melhorando. Ô Fê, e quando vem essas coisas de metaverso para vocês, vocês acham que vai demorar muito? Essa Web3 toda aí acontecer no Brasil? Como que você tá vendo isso aí? Então, o lançamento da Webidia 3 foi agora, né? Esse mês, acho, foi em outubro. E a gente está trabalhando os planos para 2023. A gente ainda não chegou a discutir esse assunto, mas tá aí, né? Tá aí, tá pronto. Então... a gente tem estudado o Web3 muito, assim, é muito diferente. Muita coisa revolucionária mesmo. Embora, né, assim, tem muito do hype ainda, né? A gente tá muito no começo de tudo. A gente não tem muitas definições, assim, do como vai ser exatamente. As plataformas, se é que vão existir plataformas, porque se fala de descentralização o tempo todo, mas ninguém consegue entender muito bem como vai acontecer, mas, enfim, né, são assuntos que mudam as perspectivas. E a gente lembra da web lá no começo, né, você fala assim, nós estamos agora no comecinho lá do e-mail, né, quando os caras apareceram com o e-mail, daí as primeiras páginas. A perspectiva para a Web3 é um pouco isso, mas... A gente que pegou a internet de escada, esperava meia-noite, né? Para pagar um pulso, né? O chat da UOL, né? Que tava falando. Aí você pega e tem o óculos, aí... Nós estamos nesse nível, assim, né? Do metaverso, os bonequinhos meio, né? Ainda assim, a coisa tá se montando, mas... A gente gosta muito, a gente tá estudando NFT, tá estudando um monte de coisa, tá? Cara, é muita coisa legal. As moedas todas, eu acho que vai ter...
Eu acho que essa gamificação da saúde, assim, acho que vai rolar essa questão do dado de saúde, né? De ser seu, né? Assim, putz, nos Estados Unidos já tem várias discussões se o cara vai poder vender o dado dele de saúde, ou se ele vai compartilhar, se não vai, essas questões de privacidade, cara, É uma loucura. E no digital pra gente é incrível porque a gente consegue testar, consegue, né, inovar, planejar, avaliar com dados, né? Vocês estavam falando, acho que foi com o Thiago, né? Que vocês estavam falando sobre quando ele percebeu a quantidade de dados que ele tava sentado em cima com a visitação médica. Então, a gente consegue, né, muito trazer, testar, inovar, encontrar o parceiro certo ou não, o próprio investimento global, e a gente vai vendo e vai testando e fazendo isso acontecer, né? É o nosso dia a dia, no fim, né? Legal, Fê. Fê, adorei o nosso papo. Passou rápido, né? A gente ficou aqui passou? Passou. A gente ficou quanto tempo aqui, pessoal? Nossa. Ó, o Jefferson morreu ali. 50 minutos? Nossa, gente. Vai rápido, a coisa vai uma hora. A gente vai conversando. Mas obrigado pela sua presença, Eu que agradeço. Adorei te ver aqui, te conversar, bater um papo sobre essas coisas todas. Depois a gente faz tipo cortes do Casimiro, corta os negocinhos assim, faz só frases de efeitos. As pessoas só vão assistir isso mesmo. Tá bom, a parte do acoplado lá, não precisa colocar, aquela parte tira, por favor. Mas adorei te ver de novo e que a gente continue fazendo coisas legais, independente de empresas que a gente esteja, lugar que a gente esteja. Adoro você, é uma pessoa fantástica. Eu também gosto muito. Valeu. E vamos ver se a gente consegue, então, fazer esse evento. Vambora. E ano que vem também, pra gente levar mais informação, mais conteúdo pra todo mundo aí. Vambora. Gente, obrigado aí pela Obrigada. presença, obrigado por mais um capítulo de Pharmatech Talks. Fiquem ligados aí, por favor. Já sabem, né, aquele lance, clica em seguir, sininho, faz o que você quiser, compartilha com a galera, tá? Beijo, tchau, tchau.